Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós vivemos tempos difíceis. Tempos em que os papéis estão confusos, as referências estão quebradas, e muitas vezes a figura do homem tem sido diminuída e até mesmo desprezada. No mundo de hoje, a busca exacerbada por reconhecimento e igualdade de gênero acaba exagerando ao colocar o homem sempre sob suspeita, como se a sua presença ou a sua masculinidade fosse um problema. O chefe de família que antes era chamado de provedor, hoje é acusado de opressor. É verdade que existem homens que fazem vergonha a nós, quando se comportam de forma inadequada, quando são chamados à responsabilidade. Outros homens fazem vergonha quando se sentem acima do bem e do mal, superiores a tudo e a todos. Ainda outros fazem vergonha quando se colocam num pedestal e acham que sempre estão certos. Por isso, muitos pais e muitas mães hoje carregam no coração uma grande preocupação em relação à masculinidade que tem sido desprezada e ao homem que se sente melhor do que os outros. Como educar os meus filhos neste mundo tão instável, tão impedido, tão incerto? Mas é necessário lembrarmos que essa inversão de valores e conceitos que nós temos hoje não fazem parte do plano original de Deus quando criou Adão e Eva. Porque Deus criou Adão e Eva ambos à sua imagem e semelhança, diferentes sim um do outro, cada um com a sua função, e dessa maneira ambos completando um ao outro e glorificando a Deus juntos. Por isso, diante da loucura em que nós vivemos hoje, a palavra de Deus nos aponta um caminho melhor, um caminho em que o homem é lembrado de sua dignidade, não como um domínio sobre os outros, mas como um chamado para viver, servir, conduzir a sua casa em esperança e temor do Senhor. E é nesse contexto que nós nos deparamos com a história de Abraão. Um homem idoso, sem filhos, cheio de dúvidas e cercado por medos. Então Deus se aproxima de Abraão com uma palavra que serve para nós ainda hoje. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Eu lhe darei uma grande recompensa. E diante do chamado de Deus, Abraão expressa algo que muitos pais já pensaram em silêncio. De que vale tudo que eu tenho? De que adianta tudo isso se eu não tenho para quem deixar? Reparem que o coração de Abraão está dividido entre a promessa de Deus e a realidade aparente. Abraão está tentando entender o futuro, planejar a sua vida, enxergar o que ainda está por vir, quando Deus lhe responde com uma promessa mais ousada: olhe para o céu agora e conte as estrelas, se você conseguir. Assim será a sua posteridade. Não fique preocupado com o futuro. Olhe para o presente. E aí o texto diz: então Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como nos lembra o texto de Hebreus 11 acerca dos heróis da fé,
Abraão não sabia todos os detalhes do seu futuro, mas confiou naquilo que Deus lhe havia dito. Por isso a pergunta que nós, como pais e mães, devemos fazer hoje não é como educar os meus filhos neste mundo tão instável, tão invertido, tão incerto, mas sim qual é a herança, qual é o legado que eu vou deixar para os meus filhos. Porque o que eu faço hoje tem resultado imediato amanhã. Eu não devo me preocupar com o futuro, mas me preocupar em viver o presente, na presença do Senhor. E assim como Abraão, Deus nos diz: se tu uma bênção na tua casa, para a tua família. E é isso que Jesus está ensinando em Lucas 12. Não andem ansiosos, preocupados com a vida. O Pai de vocês sabe do que você precisa. Deus o sustenta. Não deixem de viver agora na presença do Senhor. Não percam as oportunidades de viver felizes com Deus agora. Na presença de Deus, não longe de Deus, não fora de Deus, não sem ir ao culto, na presença de Deus. Agora eu vou viver a minha vida, vou ser feliz agora, não vou me preocupar com o futuro, vou ser feliz agora, vou fazer todas as coisas, vou viajar, vou gastar o meu dinheiro, não vou errar. Já começa errado, vou parar. Não confunda a liberdade que Deus te dá com a libertinagem do teu coração, de viver conforme a palavra de Deus, hoje, longe de Deus. Não funciona. Balela, a mulher que tu me destes. Sempre a culpa é do outro. Porque o Pai de vocês sabe do que vocês precisam, e o que vocês precisam é estar na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, porque só assim vocês vão ser bons pais, boas mães e bons filhos. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu bem. É isso que Deus nos promete, é isso que Deus nos garante, é isso que Deus nos concede já e ainda. Porque a palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, nos fala de amor, nos fala de justiça, nos fala de igualdade. A palavra de Deus nos ensina a sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, onde a mulher é sim submissa ao seu marido, enquanto o seu marido a ama como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. E isso é andar na contramão do mundo, sobretudo nos dias de hoje. E é nesse caminho que a paternidade, a maternidade cristã encontra o seu verdadeiro sentido. Não em expectativas humanas inalcançáveis, mas na graça de Deus que sustenta e que fortalece. Por isso nós não devemos nos preocupar demais em como vamos educar os nossos filhos nesse mundo tão difícil, mas sim qual o legado, qual a herança que nós vamos deixar para eles. E a resposta da Escritura é clara: a maior herança, o maior legado que podemos deixar não é estabilidade financeira, não é uma boa educação acadêmica, embora tudo isso tenha o seu valor. A maior herança e o maior legado que um pai e uma mãe cristã, pessoas cristãs, podem deixar, devem deixar aos seus filhos, é a fé em Cristo Jesus. Essa confiança humilde, firme e viva no Deus vivo, que promete e cumpre, mesmo que nós não saibamos todos os detalhes do futuro, porque mais importante que isso é aquilo que Deus nos diz hoje.
plenitude em sua palavra, porque os bens passam, o dinheiro acaba, e até o conhecimento se vai, dependendo da doença que nós tivermos. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A fé em Deus não é tirada de nossos corações. Por isso, queridos irmãos e irmãs, neste dia que nós também celebramos o Dia dos Pais, nós não podemos deixar de passar por este dia sem reconhecer a dor de muitos casais que sonham em ter um filho e que por muitos motivos não podem ou não puderam. Uma dor muito grande que somente Deus conhece em profundidade. Por isso, em sua palavra, Deus nos lembra que Abraão foi chamado de pai de muitas nações, mas passou boa parte da sua vida sem filhos nos braços e com o coração cheio de perguntas. E mesmo assim Deus estava com ele. Porque o que há de especial na paternidade não é apenas sobre ser pai, sobre ser mãe, mas é também sobre ser filho. E todos nós, sendo pais ou não, somos filhos de Deus. Somos filhos de um Pai Celestial. Por isso que um pai, uma mãe e um filho se tornam uma família cristã, não pelos laços de sangue, mas pela fé em seus corações. E o que um pai pode dar ao seu filho, e o que um filho pode dar ao seu pai, é uma fé que confia, um exemplo de vida entregue nas mãos de Deus, um testemunho que diz: eu também tenho medo, seja como pai, seja como filho, eu confio em Deus, apesar do medo, e o Senhor cuida de mim, porque Ele é fiel à sua palavra. Por isso, queridos pais e mães solos, vocês não precisam ser perfeitos, não precisam carregar o mundo nas costas, não precisam esconder ou negar as falhas que vocês têm, não precisam fingir que vocês são fortes demais, são inabaláveis, porque vocês não são. A paternidade e a maternidade é uma vocação divina, e ela se fortalece não no orgulho, mas na dependência do Pai Celestial. O Pai que prometeu e que entregou o seu Filho por nós e que nos convida a viver pela fé. Esse é o Pai que está presente em nossas vidas. Esse é o Pai que nos ensina, nos chama a viver essa fé. E chama a cada um de vocês, pais, mães solo, ensinem com palavras, mas sobretudo com a vida, esta fé aos filhos de vocês, porque esse é o maior testemunho que vocês vão dar a eles, o maior presente. Não importando a idade que vocês têm, não importando a idade que os filhos de vocês têm, priorizem a palavra de Deus e o dia do culto. Não digam aos seus filhos: vão à igreja, mas digam: vamos à igreja. Não digam aos seus filhos: orem, mas digam: vamos orar ao Senhor. Não digam: leiam a Bíblia, mas digam: vamos ler a Bíblia. Os seus filhos devem ver em vocês não um herói ou uma heroína, mas um homem, uma mulher que crê, que teme o Senhor. Um homem e uma mulher que ora, que luta contra o seu pecado, que reconhece a sua dependência de Deus, que tropeça sim, mas se levanta com arrependimento e fé, porque sabe em quem tem crido. A vocês, filhos e filhas, agradeçam a Deus, valorizem, honrem os seus pais enquanto vocês ainda os têm.
Porque depois que eles se forem, não adianta mais olhar para trás e se arrepender daquilo que não foi vivido, daquilo que não foi dito, daquilo que não foi feito, quando vocês tiveram a oportunidade e escolheram não fazer, por influência de alguém, da escola, da Eva, em quem você sempre coloca uma culpa. Vocês têm autoridade sobre vocês diante da fé que Deus deu no coração de vocês quando vocês foram batizados. Honrem, valorizem, agradeçam, aproveitem, porque muitos hoje gostariam de dar um abraço nos seus pais, nas suas mães e não podem mais. E aproveitando um detalhe aqui muito importante, no dia dos pais e no dia das mães, acho que eu nem escrevi isso. No dia dos pais e no dia das mães, assim como no dia do aniversário, vou pegar o dia dos pais. Não celebrem com os pais de vocês da forma que vocês gostariam de celebrar. Celebrem com os pais de vocês da forma que eles gostam de celebrar. É o dia deles. Assim como no dia das mães. Se o pai de vocês gosta de assistir futebol, assistam uma partida de futebol. Se o pai de vocês gosta de comer caranguejo na beira da praia, eu não gosto de praia, vá à praia, coma caranguejo. É dia dos pais. No dia das mães a mesma coisa. No dia do aniversário, pai, mãe, faça com os seus filhos no dia do aniversário aquilo que eles gostam. Amam ir ao cinema? Vamos com eles. Vamos aprender a valorizar não o dia, mas a pessoa, pelo menos um dia do ano. Porque esse dia não é para fazer aquilo que nós queremos fazer, mas é aquilo que o outro merece. Porque no âmbito humano, as pessoas merecem. Os pais têm mérito, as mães têm mérito. Assim como eu, de vez em quando, sei que o José gosta de assistir sempre um Dálmatas. Então eu vou assistir sempre um Dálmatas com ele. Né? Eu não vou dizer assim, filho, vem aqui com o papai assistir devido. The Office. Ele pode até assistir um pouquinho. Mas logo ele pega para assistir o Uau. E aí o que eu vou fazer? Assistir o Uau. Entendam, às vezes a gente complica demais uma coisa que é simples. Uma coisa que é simples. Por quê? Porque os pais e as mães são bênçãos para nós. Ah, mas o meu pai e minha mãe não merecem. Talvez não mereça a sua atenção, mas como cristão, Deus te chama a honrar o seu pai e a sua mãe, mesmo que ele não mereça a honra. Porque você não merece ser salvo, mesmo assim Deus te salva. Você não merece ser amado, mesmo assim Deus te ama. Porque quando a gente se doa em amor, que nós entendemos o amor de Deus por nós. Por isso, queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas, valorizem, deem testemunho da fé aos seus pais e às suas mães. A vocês, queridos irmãos e irmãs, que desejam ser pais e não podem ou não puderam, saibam, vocês não estão sozinhos. Deus é todo-poderoso e nada está fora do seu alcance. Deus pode sim fazer gerar um filho de forma milagrosa, se for necessário. Não duvide disso jamais. E Deus também pode conceder filhos de outras maneiras. Às vezes Ele nos dá filhos no coração. Às vezes Ele nos chama a sermos mães e pais espirituais, daqueles que cuidam, que acompanham, que intercedem, ensinam e formam outros na fé. Porque o Deus que vê cada lágrima também vê os sonhos que não nasceram, nos transforma com graça e fidelidade em novas formas de amar. Porque na verdade, queridos irmãos e irmãs, a igreja é o lugar onde todos, com ou sem filhos biológicos, vivem como família, aprendem a cuidar uns dos outros e herdam juntos o reino preparado pelo Pai. Porque a maior herança, o maior legado que podemos deixar para alguém não está na conta bancária, não está no nome ou no sobrenome, nem nas obras,
a maior herança e o legado que podemos deixar para alguém é aquela que se recebe no batismo e no ouvir da palavra. A fé em Cristo morto e ressuscitado para a nossa salvação. Porque feliz é o lar dos judeus, é o Senhor. Que essas palavras fiquem bem guardadas em nossos corações, enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus. E aprendemos diariamente a ser bons pais, boas mães e bons filhos. Amém. Nós